Uma das piores compreensões que a gente tem na física, no começo do assunto, lá no primeiro ano do ensino médio, é diferenciar o que é deslocamento e o que é distância. Gente, muito isso acontece por causa da letra deles, tá? E por causa do jeito que a gente fala, tá bom? Mas são coisas diferentes e você vai ver nessa aula aqui comigo a diferença desses dois a partir de um exercício, a partir de uma questãozinha aí que a gente vai resolver. Tudo bem? Galera, eu sou o professor Michael Fisotto e eu estou com vocês aqui para a gente aprender um pouquinho mais a respeito de deslocamento e a respeito também aí de distanciamento, tá bom? Que foi a distância percorrida aí, tá bom? Então tem aí deslocamento e tem distância percorrida. Vamos trabalhar aqui utilizando essa questãozinha aqui para ver se a gente entende, ó. Um estudante caminha 3 metros para frente em uma linha reta e depois ele retorna 3 metros para trás na mesma direção. Tranquilo, né? Então, eu tenho a minha linha reta, eu já falei isso em outras aulas daqui, né? Quando a gente trabalha com a noção de deslocamento, eu tenho que definir um referencial, então eu tenho um zero, a minha referência, né? E a partir dela eu coloco o meu estudante se deslocando. Ah, o bonequinho de palito, pode ser o bonequinho de palito. Então, ele andou para frente 3, então ele chegou até o 3, está escrito ali, 3 metros, e aí então depois ele retorna 2 metros. Ele volta 2 metros, né? Então ele vai chegar ali na posição voltando 2 metros, né? Que chega na posição de 1 metro. Tudo bem? Aí temos duas perguntas. Qual foi a distância total percorrida? Então, a distância tem a ver com o total, tá? É o total percorrido, né? Percorrido. Tudo bem? Total. Então, qual foi o total percorrido? A distância total vai ser sempre a soma das porções que eu andei. Então, ele andou no comecinho aqui, ó, o estudante andou 3 e depois ele voltou 2. Então, necessariamente vai ser o 2, o 3, perdão, mais o 2, dando então uma distância percorrida para ele de 5. 3 mais 2, que é 5 metros. E a minha unidade está ali, ó, 5m. Beleza? Agora tem um problema, ó. E o posicionamento do estudante? Ou seja, o, o S final, a posição final do estudante, né? O que significa isso? O quanto ele se deslocou desde a sua origem. Então, para eu fazer isso, eu faço a posição final menos a posição inicial, né? Por que é final menos inicial, ó? Porque eu vou pegar a posição no fim, que no caso seria o 1 aqui, né? E aí eu vou tirar a posição do início, restando somente este pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho aqui é o real deslocamento que aconteceu, né? Como é que eu mostro isso no cálculo, gente? Porque a física, ela é bastante cálculo, ó. Vou trabalhar a minha equação descendo ela aqui, ó. Então, o ΔS, né? O ΔS significa deslocamento, deslocamento, faltou o N aqui, pronto. Tá? Ele significa deslocamento, ele é calculado a partir do S final, que é a posição final. Qual é o posicionamento final dele? Posição final é o número 1. E a inicial é 0. Então, significa que o cara percorreu 5 metros, mas ele se deslocou apenas 1 metro. Na minha cabeça faz sentido. Faz sentido na sua cabeça? Por quê? Porque em relação ao começo do movimento, que é quando ele estava lá no zero, ele só andou realmente 1 metro, né? Mesmo que ele tenha ido até a China e voltado. Beleza? Tranquilo, gente? É fácil? É difícil? É médio? O que vocês estão achando aí? Vamos lá. Segundo, ó, bem parecido com esse, né? Vamos lá, vou até tirar, vou deixar os mesmos desenhos, ó, só vou tirar o personagem. Pronto. Segundo, um ciclista, aqui embaixo, um ciclista sai de casa e pedala 8 quilômetros para leste. E depois faz uma curva e pedala 6 quilômetros para o norte. Olha que legal, gente. Ao invés de eu pegar, lembra que eu falei isso? Eu fazer ele até o valor e colocar a minha seta lá para cima, eu fiz ele até o valor que ele chegou, que seria o valor do 8 aqui. Tranquilo? 8 km, né? Eu vou pegar essa distância que seria para o norte e eu vou tombar ela para frente, eu vou deitar ela para frente. Para quê? Para eu entender melhor o quanto ele anda de um lugar até o outro. Tá bom? Vamos ver essa noção aí? Vamos sim. Então, olha só. Então, significa que daqui até aqui é onde ele chegou.
e depois ele foi por norte mais uma certa quantia. Então ele chegou até o 8, ele teve 8, e depois ele andou mais um pedacinho, né? Que ele andou então o 6. A medida que a gente está usando aqui é grande, não é metros mais, né? É quilômetros. E agora não é uma pessoa, é uma. Opa, errei aqui, né? A minha bicicleta tem que ser desse jeito aqui, né? É uma bicicleta. Tá bem? Vamos ver então, ó. Qual foi a distância total percorrida? Então, a distância tem a ver com o total. Qual foi essa distância total? A soma de 8 até parar e subir, e depois até mais 6. Então, a distância total, né, vai ser 8 mais 6, o que vai resultar em 14 quilômetros. Tudo bem? Você tem que escrever a unidade de medida no final, tá? E agora, o quanto que essa pessoa se deslocou? Né? Qual foi o deslocamento do ciclista? Opa, do ciclismo não, do ciclista. Então, o deslocamento vai ser a posição inicial, S inicial, que vai ser esse valor. Como que é o nome do valor inicial mesmo? Zero. E aí, mais o valor final. Aonde ele chegou lá? Ele chegou no 8 mais 6, que vai dar, então, 14 quilômetros. Tudo bem? Então, eu tenho aí, então, essa noção de lugar final. E aí, então, eu consigo calcular quem? O quanto ele me deslocou. O quanto ele deslocou, então, ó, vamos ver aqui. Ele foi o S final menos o S inicial. Nesse caso, está super fácil, porque o S final é 14 e o S inicial é zero, dando, então, um deslocamento. A letrinha de deslocamento é ΔS, variação de espaço, que vai dar também de 14, opa, 14 quilômetros. Beleza? Tá, então, nesse segundo caso, percebam que pelo fato de eu ter deitado e caminhado em linha reta os valores, a distância percorrida e o deslocamento, ele deu o mesmo resultado. Tranquilo, gente? Tranquilo? Se você tiver alguma dúvida aí, não esqueça de deixar nos comentários a sua dúvida aí. Tranquilo? A gente vai agora ter uma noção agora, tá bom? E o cálculo eu faço na próxima aula. De aonde eu posso utilizar esse deslocamento ou essa distância percorrida. E para isso a gente tem, olha aqui, ó, manda um beijo, porque é o primeiro assunto importante da sua vida dentro da matéria de física, velocidade média, tá? Então a parte de velocidade média a gente tem que entender esse símbolo aqui, olha que símbolo louco. Daí você entende o que é velocidade média. Então você tem que entender o deslocamento, a mudança de posição, tá bom? Para calcular o deslocamento, a gente fazia uma conta super difícil, que era a posição final menos a posição inicial, né? Isso pode ser S e S0 também, gente. Por quê? Seria no instante zero, no momento zero, e um S qualquer depois. Percebam que é uma conta difícil? É uma conta de menos. Ah, então não é tão difícil assim. Agora, essa daqui pode ser um pouco mais complicada, porque ela não é uma conta de menos, ela é qual é essa barrinha mesmo? Ela é uma divisão, tá bom? Eu vou dividir o valor do deslocamento, o meu deslocamento no SI vai estar sempre em metros e o tempo vai estar sempre em segundos. Tudo bem, gente? Então significa o quê? Que do mesmo jeito que eu tenho unidades, que são unidades básicas, eu tenho unidades que são unidades misturadas, que são unidades compostas, né? Então, olha aqui, ó, qual é a unidade de velocidade? Vai ser metros, e qual era a operação matemática mesmo? Divisão. Então, você vai dividir também pela parte de baixo. A parte de baixo, gente, tem uma letrinha T aqui, ó, que vai ser, então, o tempo. Então, esse deslocamento que a gente acabou de calcular ali, quando eu calculo ele, e eu vou medir também o tempo que eu demorei para fazer esse deslocamento, eu tenho metros por segundo. E esse metros por segundo não é à toa, né? Porque é a divisão do deslocamento, né? O exemplo que era nosso lá era 14, dividido por um tempo, né? Quanto tempo leva para fazer 14 quilômetros, né? Então a gente conseguiria calcular a velocidade média. Então o cálculo de velocidade média é uma fração. Tudo bem? Fora do SI, fora do SI, a gente tem a outra unidade bastante usada, quilômetros por hora. Note que legal, ó, porque o deslocamento, além de ser em metros, ele pode ser em quilômetros. Por isso que o quilômetros fica lá em cima. E o tempo aqui embaixo, em segundos, pode ser em minutos, mas ele pode ser em horas também.
tá? Então, significa ali que a minha unidade, além de ser metros por segundo, eu posso utilizar uma outra, que é o meu quilômetros por H, quilômetros por hora, tá bom? Então, as unidades agora das coisas novas, elas vão aparecer para a gente como sendo aí alguns valores, né, por minutos dividido por segundos, metros dividido por segundo, quilômetro dividido por hora. Então, as unidades vão aparecer aí misturadas, compostas, tá? Pode aparecer até sendo multiplicada. Beleza? Então, primeira noção, velocidade média é o deslocamento pelo tempo que eu demoro a deslocar. E a outra noção nossa, gente, olha só, que é a aceleração média. Olha o que está escrito aqui, ó. É a variação de velocidade. Ó um símbolo para variação aqui, ó. Delta. Então, se a minha velocidade média, eu conseguir mudar ela, né, ficar mais rápido, estão entendendo? Eu estou andando bem devagarzinho, mas eu estou andando. É a minha média. E aí depois eu faço uma média maior, eu começo a correr. Ganhei energia, comecei a correr. Então eu tive uma aceleração, que é o quê? A variação de velocidade. E o processo para calcular a variação, gente, é sempre o mesmo, tá? Então vai ser algum valor final menos algum valor inicial. E agora, como é a variação de quem? Da velocidade, então vai ser a letra V, vai ser a letra V. Então, a variação de velocidade é a minha aceleração, que é aqui, então, a final menos a inicial. É o quanto aumentou, é o quanto mudou. Tudo bem? E de modo semelhante, de modo análogo, né? A variação de tempo, ela vai ser o tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Mas geralmente o tempo aqui, gente, é mais fácil de medir, porque a gente liga um cronômetro e vai ser sempre o tempo corrido, vai ser o intervalo de acontecimento. Beleza? Eu vou na próxima aula começar resolvendo com vocês, tá? Essas atividades aí, sobre velocidade média e sobre aceleração média, mas eu gostaria que vocês pensassem a respeito dessa mudança aqui de metros por segundo para quilômetros por hora, né? Porque tem um jeito da gente transformar essas medidas. Eu também vou trabalhar nisso, que é esse valorzinho aqui, ó, 3,6. Vou falar já no começo da próxima aula sobre isso, então basta você me acompanhar aqui, beleza? Só que esse quadro aqui, ele tem que estar no seu caderno e você tem que ter noção do que está escrito ali, né? Tem alguns símbolos, talvez você entenda o que são esses símbolos, mas eu volto para falar com você na próxima aula, já já. Belezinha, gente? Um beijo, um abraço para vocês. Lindo, né? Fala aí, fala que velocidade média e aceleração média é muito lindo, tá bom? Eu também vou diferenciar as duas na próxima aula. Galera, tchau, tchau. Até a próxima aula. Fui!